Fala aí galera, tudo bem? Este é mais um episódio aqui da nossa série Decifrando as principais provas de Ironman e hoje a gente vai falar de uma prova no coração da Riviera Portuguesa que te proporciona uma experiência a nível de filme do 007. Então, nós vamos falar sobre o Ironman Portugal que ocorre lá em Cascais. Mas antes disso, faz o favor aqui, ó. Segue o nosso canal aqui, te inscreve, por favor, para que tu não perca nada, porque ainda vai rolar aqui a resenha sobre N outras provas de Ironman que tu precisa conhecer e entender, tá beleza? Então, vamos lá. O Ironman 70.3 e Ironman Portugal, né? Lá em Cascais, no coração da Riviera Portuguesa. Porta de entrada para você chegar legal e fácil é pegar o voozinho direto de São Paulo, ou então aqui de Porto Alegre, ou aí da região do Nordeste, e você cai direto lá no aeroporto de Lisboa. Depois você vai ali em direção ao leste, cerca de 30 a 40 minutos, você tá em Cascais. A cidade é maravilhosa, os restaurantes são maravilhosos. Lembro muito bem de que nós estivemos lá em 2022 e nós jantávamos e almoçávamos em restaurantes maravilhosos. Comemos anchova, bacalhau, restaurante italiano, restaurante mediterrâneo, coisa chique, a cerca de 10 euros a refeição. Então, comparado a outros locais aí na Europa, você come bem pagando relativamente barato, né? Se você for considerar aqui que em muitos restaurantes no Brasil, com um certo luxo, um certo requinte, num local turístico, você vai pagar aí pelo menos R$ 100 o prato, né? Então, bem interessante você se programar, organizar, curtir a gastronomia lá em Cascais, porque ela é bem interessante e muito legal, vale a pena, hein? Você não vai gastar tanto quanto poderia gastar aqui facilmente no Brasil, tá bem? Dito isso, os valores de hospedagem também, se você organizar bem ali na região central, logo em frente, né, perto da Fortaleza de Nossa Senhora da Luz, onde ocorre a parte, né, do processo de transição, é provável que você gaste bastante, mas existem outras opções ali ao longo da região de Estoril que são bem bacanas e são muito próximas. O deslocamento é bem fácil ali no dia da prova, tá? E vamos falar aqui, vamos fazer uma passada geral sobre cada um dos percursos de prova, mas antes disso eu quero contar um pouquinho sobre a experiência geral de prova e foi realmente muito bacana e eu consegui comprovar, vi na prática o que muita gente já me falava, assim, que o Ironman Portugal, ele é um hub do triatlon mundial. Então eu conheci muita gente da Dinamarca, da Holanda, da Inglaterra, da Espanha, muita gente da África do Sul correndo a prova. Lembro de estar num grupo ali correndo a maratona e conversando com muitos sul-africanos, muitos australianos também. Tinha muita gente de Israel, tinha muita gente da Ucrânia, daquela época ali. Então a prova tem uma energia espetacular e ela é muito linda, né? Então a região, local da largada ali, você vai estar concentrado ali na região da Praia da Pinheira, eu acho. Até vou pegar aqui pra não falar nada errado. Praia da Ribeira, gente. Então assim, ó, você tá ali concentrado na Praia da Ribeira. O tenor tá cantando o hino de Portugal, aquele clima, o sol nascendo de frente para a marina. Então é uma experiência surreal. Muita gente, né? Cerca de 5.000 pessoas ali no entorno, né? De frente para a marina. Então foi realmente uma experiência incrível. Então a natação começa exatamente ali na Praia da Ribeira e você vai em direção ao sol logo no comecinho. Se você tá no 70.3, você vai voltar um pouquinho antes, a volta do full é um pouquinho maior, então você vai nadar aí alguns metrinhos a mais contra o sol. Então aqui, ó, já é interessante usar uma lentezinha mais escura, uma lente polarizada, porque a água é muito cristalina e ela
reflete bastante essa luminosidade do sol no seu olho. Então, esse primeiro trecho não há nada de complexo, a água é bastante calma, né? Se você observar no mapa ali a Praia da Ribeira, a marina forma uma enseada, então você fica bastante protegido, né? O formato da praia ali já é uma enseada, mas com o recosto da marina isso fica mais tranquilo ainda, né? Então a natação ela traz um pouquinho mais de complexidade para algumas pessoas pelo fato da água ser bem geladinha ali do que qualquer outra coisa, né? Ainda assim, eu fiz o full lá em 2022, num dia de cerca de 18 graus, e eu fiz de traje de neoprene cavado, hein? Mas eu recomendo pro full, se você é um pouquinho mais sensível, utilizar realmente o traje manga longa, porque ele vai te trazer vantagem e um grau maior de conforto. Ali no finalzinho, meu braço já estava bem gelado, meu rosto também estava bem gelado, mas nada impossível, tá? Então a natação realmente é um pontinho para você estar bem organizado, bem vestido e desfrutar bastante nessa prova. Depois que você conclui, né? E cabe dizer que a volta dessa natação tem uma vista maravilhosa da fortaleza ali de Nossa Senhora da Luz, que fica bem no alto de uma muralha antiga, assim, numa arquitetura quase que medieval. Então, essa prova eu vou repetir muitas vezes, a prova é muito linda do início ao fim. Depois disso, você vai chegar ali e você vai ter 1 quilômetro, meu querido. Se você tá no full, você vai fazer uma transição de 1 quilômetro que começa numa rampa aqui, ó, para você subir a marina em direção à fortaleza, tá? Então tem que ir com calma, realmente. Não é um local da prova para você fazer tempo e tirar muita vantagem, é para você administrar, se recompor da natação. A transição do 70.13 ela é um pouquinho menor, ela vai ter cerca de 600 metros. Depois que você pegar a sua bicicleta, você vai ir em direção a Sintra, por uma costa linda que tem um penhasco ali, você vai passar pela Boca do Inferno, você vai passar por outro forte, e aí você vai indo lá em direção... Na verdade, você vai passar pela Boca do Inferno na corrida, tá? Então deixa para depois. Mas você vai pegar um trajeto bem bonito ali em direção a Sintra e você vai pegar as 4 subidas principais da prova. Então, assim, são apenas 4 subidas. Entretanto, uma delas, cabe dizer que você vai pegar 4 quilômetros de subida ali, com diferentes perfis de inclinação, mas é realmente uma subida bem tranquila, tá? Se você me pedir, me manda uma mensagem aqui, ó, que eu mando o mapinha de altimetria da prova exato, medido direitinho aqui da minha participação na prova. Então, essa região aí em direção a Sintra que você vai pegar, ela passa partes ali, região da Pedra Branca, que é patrimônio da Unesco. Então é um cenário realmente incrível. As subidas precisam ser administradas ali, né? Você precisa ter uma boa condição de FRC. Até eu tô pegando aqui em detalhe o mapa, porque eu não quero me esquecer de nada aí dentro da nossa resenha, tá? Então, é realmente um percurso muito bonito, especialmente nessa parte da reserva ali, onde você vai estar passando por Penha Longa, vai ter a vista da Rocha Grande, da Pedra Branca, é um cenário com pinheiros em pedra, assim, então legal demais. Antes de chegar nessa região da reserva, ali a gente passa por um vilarejo, passamos por um vilarejo pequeno, que havia um corredor de pessoas torcendo, havia banda marcial, então essa foi, assim, o primeiro ponto alto do ciclismo, porque eu só tinha visto isso pela TV assistindo Tour de France, né? O povo nas ruas, assim, fazendo um corredor para passagem dos ciclistas. Foi muito legal. Na sequência do vilarejo, nós entramos na parte da reserva e aí nós fomos voltando para a parte urbana de Estoril, na qual nós passamos pelo autódromo, né, o circuito de Fórmula 1 de Estoril. Cabe dizer que essa parte aí, ela tem um viés emocional e de conexão assim com a história de muitos brasileiros, porque foi lá no autódromo de Estoril que o Senna obteve a sua primeira vitória na Fórmula 1, né? Então, é um dos momentos bem legais da prova aí. Se você estiver no full, você vai enfrentar 2 vezes essa região do percurso, né? Depois, o percurso atravessa a área urbana ali de Estoril, passa pelo campo de golfe e vai novamente lá para a costa em direção a Lisboa. E aí na costa você vai passar ali
diversas praias, num cenário muito bonito, num cenário muito bacana, e você vai passar a ponte 25 de abril e depois você vai até o Porto, né? Então ali na entradinha de Lisboa que você vai voltar para começar a finalização do percurso ou então ir em direção ao início da segunda volta. E o percurso fecha 178 quilômetros e alguma coisinha ali, um detalhe pequeno. E aí você vai ter novamente uma transição e aí sim você vai entrar na maratona ou na meia maratona, no caso do 70.13, e aí você vai passar ali por aqueles pontos que eu comentei antes, que é a Boca do Inferno, o Farol da Guia, você passa também ali no finalzinho por mais um forte. Não consegui pegar o nome dele aqui para vocês, mas então essa prova ela é pautada por construções históricas, monumentos, belezas naturais. Então é difícil, inclusive, conter o meu entusiasmo acerca do quanto eu gosto e do quanto eu acho positiva essa prova. Detalhe especial, hein? Na edição que eu participei e nas últimas aí, a suplementação disponível na prova era toda Morten e 22 Sixers. Então, olha, eu nunca tinha tomado tanto gel bom oferecido por uma estrutura de prova quanto eu vivi ali, né? Então foi o meu primeiro contato com o hidrogel, foi o meu primeiro contato com hidrogel com cafeína, foi o meu primeiro contato com a 22 Sixers, que estava oferecendo diversas barrinhas, géis, isotônicos, repositores de eletrólitos. Então a estrutura também acerca da hidratação, dos pontos de hidratação, dos pontos de energia, né? Foram muito bacanas. Havia um chuveirinho no percurso da corrida também, quando estive lá. E nesse ponto, assim, a organização, os staffs, o percurso, tudo realmente impecável. E a partir daqui, eu vou passar algumas orientações específicas, então a gente vai voltar lá pro ponto, depois desse overview, mas eu não quero entrar nesse ponto sem antes falar da chegada, né? Pontualmente ali no centro histórico, a chegada ela fica numa de frente pro parque, logo bem na frente da Praia da Ribeira, em frente ao Hotel Bahia. Então você passa ali pela parte baixa da marina uma última vez, né? Você corre dentro da marina várias vezes, dentro da volta, e você chega ali na beira da praia com uma estrutura montada e extremamente iluminada, um tapete vermelho gigante, muitas luzes, especialmente se você chegar do full, né, que vai estar um pouquinho mais escuro, a chegada é uma experiência muito linda, muito iluminada, e até hoje eu me lembro assim das luzes e daquele caminho iluminado vermelho. Um ponto que eu gostei bastante dentro dessa prova foi o engajamento e a cultura da torcida, né? Então, eu lembro assim, quando a gente compete aqui no Brasil, a gente normalmente é celebrado pela nossa família. E lá, a todo tempo, toda passagem, era assim uma festa, né? Quando passava, especialmente pelos momentos mais próximos da marina e da chegada, o cenário era incrível e a energia do pessoal assistindo aquilo com gosto, com prazer, tal como eu falei lá da passagem pelo vilarejo no ciclismo, era incrível. Mas vamos aqui, ó, para dicas gerais que você deve se atentar, né? Então, largada na Bahia lá, né? Água geladinha, mas água calma. Água geladinha ali, procura usar um trajezinho, se você é mais sensível, usa o traje manga longa e um óculos com a lente um pouquinho mais escura ou então a lente polarizada, porque você vai começar reto contra o sol, tá? O ciclismo, com certeza, é um percurso relativamente exigente, você vai pegar cerca de, ó, altimetria aqui, ó, na ponta da caneta. Se você participar da distância full, você vai pegar 600 metros de altimetria, né? O ganho
acumulado. Se você estiver no 70.3, cerca de 800, um pouquinho menos da metade para o 70.3, porque você não repete a volta, né? Então, é um percurso que para a distância não dá para dizer que, nossa, é um percurso muito difícil, extremamente montanhoso, como você vai ter, por exemplo, em Nice, né? Mas é um percurso que concentra no início do ciclismo um grau elevado de altimetria e cerca de 3 subidas ali que vão estar ali categoria 3, né? Então são subidas importantes, subidas que tomam tempo, e se você não estiver, bem preparado, 2, se você não tiver uma boa estratégia de passagem por essas subidas, você pode ficar bem impactado aí, machucar um pouquinho a sua musculatura, o que pode acarretar num desgaste energético maior e um comprometimento na hora de correr. Então a dica é treinar Big Gear, treinar o FRC para você ter uma boa reserva funcional e conseguir aplicar um pouquinho mais de potência para não ficar tanto tempo subindo. E, importante, né, uma subida de 4 km para algumas pessoas vai levar de 12 até 30 minutos. Então você precisa de bastante tempo no FRC e no FTP em baixa cadência. Então essa é uma prova para você colocar bastante Big Gear, especialmente no momento de aproximação competitiva, tá? Então não pode perder esse contato com o trabalho de alta força e baixa cadência, porque ele vai ser importante, especialmente nos blocos iniciais do seu ciclismo, ou então se você estiver fazendo full em 2 momentos, né? No início do ciclismo e no início da volta final, novamente, no qual ali você já vai ter cerca de pelo menos 2 a 3 horas de ciclismo ativo e desgastando, né? Então também é uma prova que, se você vacilar na sua suplementação e vacilar na estratégia e na gestão de esforço, você vai se complicar, hein? Então fica atento, porque cometer esses 2 erros aí fica difícil segurar, né? E há outro caráter interessante, que dentro da maratona você vai ter uma altimetria acumulada ali de uns 200 metros, então é 21 quilômetros para cerca de 100 metros de altimetria, o que dá para considerar que é uma prova majoritariamente plana. Se você vai considerar que Boston, para 42 quilômetros, tem 400 de altimetria, Cascais fica pela metade, mas ainda assim é um perfil de altimetria que pode incomodar algumas pessoas mais sensíveis. Então não dá para fazer todos os seus longos em race pace em trajetos 100% flats, porque isso pode causar um grau de surpresa e desconforto, né? Então pegar aquele percurso rolling hills, né, de falso plano para fazer os seus longos pode ajudar bastante na sua maratona, ao invés de fazer aquele tradicional pista reta, né? Como, por exemplo, quem corre Ironman Brasil aqui, né, fica um pouquinho mais plano. Então, bem interessante você cuidar esse detalhe aí e não fugir de uma subida e outra na sua preparação, porque elas vão estar presentes de forma importante e estratégica dentro da sua prova, tá? Então eu vou retomar aqui meu checklist, né? E é bem interessante que você saiba também que tem alguns momentos ali que você pega um trechinho que alterna o piso, que tem um paralelepípedo, né? E você precisa cuidar também, porque a energia e o apoio do público é tão intenso que é fácil também você se emocionar e fazer picos de pace que podem comprometer a sua estratégia de consumo linear de energia, tá? Então aqui, ó, estratégia da Iron na preparação pro 70.3 ou pro full pro Ironman em Cascais, tá? Então, você vai precisar no seu ciclismo de blocos longos de Big Gear, blocos longos de Big Gear na zona do FTP, na zona do FRC, blocos em FRC, blocos em Sweet Spot, e para corrida, longos com race pace em rolling hills, em percursos alternados, nada de ficar só retinho, tá? E interessante, já ter uma aclimatação, né? Então não dá para passar o inverno todo aqui, julho, agosto, setembro, fazendo ciclo
e fugindo do frio, porque você vai pegar um pouquinho de frio na água. No início da manhã o clima é ameno, geladinho. No final da noite, se você está fazendo um full, a temperatura cai também e o corpo sente. Então tem que estar bem alimentado e não pode subestimar essas altimetrias, essas variaçõezinhas de percurso e se esconder das subidas, tá? Então a gente também, assim como a gente tem subidas, a gente vai ter algumas descidinhas com curvas e um grau técnico um pouquinho acima da média, né? Mas se você fizer a prova com juízo, bom senso e técnica, né, vivenciando isso durante o ciclo, é uma prova que você pode fazer tranquilamente do início ao fim, sem nenhuma dor de cabeça, tal como eu fiz quando estive lá em outubro de 2022, tá bem? Eu quero muito ver os comentários de vocês e eu quero muito encontrar vocês em Cascais pra gente curtir esse Ironman que é fabuloso e até hoje pra mim foi a experiência de prova mais especial que eu tive. Me conta aqui embaixo o que você achou e se você tá se preparando para curtir Cascais comigo, com a Iron ou com a sua galera no ano seguinte e vamos juntos decifrar e desfrutar dessa prova. Bora lá? Bora!